Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, finalizando aí mais uma semana debaixo das bênçãos, da graça e das misericórdias do nosso Deus. E hoje o tema é verdade. Diante de tantas loucuras que temos ouvido, né, e visto, acho que é um tema muito pertinente. E a minha oração é sempre essa, que Deus fale comigo, com você, com a tua família, que seja uma bênção na tua vida, que te traga crescimento, nos traga crescimento espiritual, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, nunca. A partir do momento que ela é ministrada, falada, ela vai à procura de um lugar fértil e se ela encontra, lá ela frutifica. Nós estamos aí em oração pelo nosso país, pelas eleições. Espero que você também esteja orando. Espero que você esteja aí muito ligado, né, no Espírito Santo, que Deus possa estar falando com você, que você não seja enganado pelas mentiras do diabo, pelas ilusões do diabo, porque até se precisar se fazer de um anjo de luz, ele se faz para enganar até mesmo, se possível, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então fique firme aí, nós vamos iniciar orando como sempre. E talvez a tua semana foi bem carregada, bem difícil, você chega hoje na sexta-feira cansado, cansada. Talvez você pensou até em jogar a toalha, como dizem por aí, que significa desistir, né? Significa retroceder. Mas a semana passada, a palavra da semana passada foi: a gente não vai olhar para trás. E nós continuamos nesta palavra. Não vamos olhar para trás. Amém? Deus abençoe, Eduardo. Seja bem-vindo. Nós não somos dos que retrocedem, por mais difícil que pareça esse momento. Às vezes o sentimento é de impotência. Parece que a gente nem sabe o que fazer, né? Não sabemos o caminho que tomar. Quando a gente olha para as nossas, né, aquilo que a gente acha que tem, que pode, as nossas habilidades e tudo mais, a gente acaba enxergando, né, que a gente não consegue. Sem Deus a gente não consegue, sem o Senhor a gente não tem forças. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que nós não sabemos o que fazer, né? E você precisa buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, porque é Ele que direciona, é Ele que dá graça, e é Ele que nos dá sabedoria, inteligência, para a gente não ficar batendo, sabe, no lugar errado, para a gente não ficar dando murro em ponta de faca, para a gente não ficar assim, insistindo em algo que a gente sabe que não é para a gente. Então isso é só Deus, a oração é Deus, é Ele que fala com a gente para impedir com que a gente caia num sofrimento, ou vá para um lugar que não é para ir, ou faça algo que não é para fazer. Então a gente precisa de Deus, o Brasil precisa de Deus, o mundo precisa de Deus. E o mundo luta o tempo todo para tirar Deus, né? Tirar Deus de tudo. Mas nós lutamos o tempo todo para colocar Deus em tudo. Por isso o tema de hoje é a verdade. Então vamos orar? Eu quero te convidar a orar comigo. Você que está fraco, desanimado, triste, achou que nem ia aguentar essa semana, né? Achou que, Senhor, não vou aguentar, é difícil demais. Aguentamos, estamos aqui hoje, amém? Debaixo da graça, do poder, da unção, da força do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço demais, mas demais mesmo, por esta semana. E isso não quer dizer que nós não tivemos lutas, desafios, que nos desgastamos,
cansados, o nosso corpo está cansado, mas em teu nome nós renovamos as nossas forças. O Senhor nos coloca em pé. E é muito, muito bom, Senhor, receber as tuas bênçãos. Saber que tem um Deus que cuida de nós. Mesmo que sejam tempos difíceis, situações difíceis, talvez na nossa vida, na nossa família, na saúde, no trabalho, na vida emocional, sentimental. Às vezes parece que algumas promessas nunca vão se realizar. Parece que nós olhamos e enxergamos, sabe, algo assim, mas muito longe. Mas a fé nos reanima. A fé nos coloca em pé. A fé nos dá novo ânimo. Porque tudo pode dar errado nessa vida, menos a tua palavra. A tua palavra é fiel. E a tua palavra, ela é verdadeira. Ela é a única verdade que prevalece. E o Senhor vela para cumprir. Ou seja, o Senhor está lá, sabe, cuidando para que a tua palavra se cumpra. Ela não vai deixar de cumprir. Por isso hoje eu peço a tua graça, a tua misericórdia. Cura no corpo físico. Cura na alma, cura no espírito, tira de nós a ansiedade, o desespero, tira de nós o medo, tira de nós aquele sentimento que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e a gente acaba se atropelando tudo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu preciso muito de ti, Jesus. Eu creio que cada um que está orando precisa. Cada família precisa de ti. Nos livra de todo mal nesse tempo ruim. Nos livra de sequestros, de assaltos. Nos livra do homem violento, da maldade. Nos livra dos enganos de Satanás, que quer transformar a mentira em verdade, a verdade em mentira. Enganar as pessoas, iludir. Que quer dominar este país, o mundo. Que quer tirar Deus de todas as coisas. Isso é obra do mal. Isso é obra do mal. Nos guarda, Deus, guarda o Brasil, guarda o nosso presidente, a sua esposa, a sua filhinha, a sua família, aqueles que trabalham com ele, rodeia com teus anjos, livra de todo o mal, dá sabedoria nessa campanha. Oh Deus, não deixa eles desistirem, dá saúde para eles, porque eles estão enfrentando uma guerra terrível. Nos guarda, meu Deus, abençoa cada família, cada vida. Que as escamas dos olhos caiam, assim como caíram as do apóstolo Paulo, que achava que estava fazendo algo por Deus. Quando ele matava os cristãos, ele achava que estava agradando a Deus. Olha a cegueira que ele estava. Então tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Abençoa a palavra de hoje. Visita cada um, põe teu anjo em cada casa, passa do sangue de Jesus em cada vida, nos cura, Pai, da depressão, da tristeza, da angústia, das enfermidades no corpo, na alma, no espírito. Visita agora cada um, Senhor. A tua palavra diz em Isaías que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53. Se eu não me engano, todas as nossas enfermidades, seja elas quais forem, nós recebemos a cura do Senhor no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a verdade. É claro que é um tema, né, para falarmos aí por semanas, mas hoje eu vou falar algumas coisas assim que mais me chamou a atenção
no momento difícil que nós estamos, amém? No Brasil e no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. E fica claro que Satanás realmente tem, né, dominado muitas áreas, tudo está sendo preparado para a manifestação do anticristo, está na Bíblia, vai acontecer, mas enquanto não, nós vamos orar e vamos nos posicionar e vamos falar aquilo que nós sabemos que está na palavra, porque assim, a grande questão não é a minha verdade nem a tua verdade, é a verdade de Deus, né? É o que está na Bíblia, e nós cremos nessa verdade, de que o mundo caminha, né, para a destruição, e de que os grandes governos se movem aí no mundo para realmente tirar Deus de tudo e destruir a família, e assim nós vemos assim uma sociedade decadente. Mas tem um texto na Bíblia que está lá em João 18, 37 e 38, quando Jesus está diante de Pilatos, e o tema é a verdade hoje, porque aqueles que são da verdade ouvem a Jesus. Por isso não adianta você ficar debatendo, né, e você querer abrir, porque às vezes dá vontade de abrir a cabeça, né, das pessoas. Não adianta. Essa obra é uma obra do Espírito Santo. A gente fala, a gente mostra na palavra, mas essa obra é do Espírito Santo. Então em João 18, 37 e 38 fala assim, olha, anote os textos, você pode meditar depois e Deus vai com certeza continuar falando com você. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus, de Jesus. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Então, Jesus estava lá diante de Pilatos, ele tinha sido entregue pelos judeus. Os judeus pediam a crucificação dele. E Jesus era a própria verdade, é a própria verdade. E Jesus ele fala uma coisa que é muito importante. Quem é da verdade ouve Jesus. Aceita a sua palavra. E Pilatos pergunta assim, o que é a verdade? Que é a verdade? E ele nem espera a resposta. Ele vai embora. Porque ele sabia que ele não precisava de resposta. Ele estava diante da verdade. Então, aqueles que são de Cristo ouvem a verdade. Nós aqui no Brasil, e se você olhar aí a política do mundo, nós não estamos... Não tem nada a ver com o partido político. Tem a ver com a verdade. A verdade. O que é a verdade? Quando nós vimos na pandemia que aquele que se rejeitava tomar a vacina era desprezado, empresas não aceitaram a pessoa dentro do trabalho e foi feito aí, né, uma campanha pesada, né, colocando a pessoa como um criminoso. Mas o aborto pode. Mas eles querem instituir o aborto. Então, eu não tomar uma vacina, né, um marmanjo, não pode. Mas matar um inocente pode. Então, assim, nós vemos a inversão dos valores. E eu vou ler vários textos sobre isso. Quando a gente fala da verdade, tem 3 coisas muito importantes. A verdade com relação a Deus,
a verdade com relação a você e a verdade com relação ao próximo, às pessoas. Quando eu falo da verdade com Deus e a verdade com você, não dá para andar separado. Porque a pessoa que tem uma vida com Deus, ela vai caminhar na verdade. E uma pessoa que não tem uma vida com Deus, foi o que Jesus falou. Quem é da verdade, ouve aquilo que eu falo. Quem não tem uma vida com Deus, não vai ouvir. Ele vai se encher de desculpas. Ele vai achar aí, né? Vai desenterrar um monte de coisa. Vai caluniar, vai acusar, vai procurar defeito nas pessoas. Mas ele não vai tomar posse da verdade. Porque para ser verdadeiro, você tem que estar em aliança com Deus. A gente sozinho, na nossa humanidade, a gente não consegue. Por melhor que você seja. Por um caráter maravilhoso que você tenha, uma educação e tudo mais, de família, e teu pai ensinou coisas boas, sua mãe, etc. Mas essa mudança de caráter, ela vem de Deus. É uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impede que a gente minta. Que a gente não consiga sair da verdade. Então não adianta você exigir a verdade de quem não ouve a Deus. De quem não anda com Deus. Porque assim, falar que é de Deus é uma coisa. Viver conforme os princípios bíblicos é outra totalmente diferente. Eu conheço muita gente que fala que é de Deus, que ama a Deus, que canta para Deus, que tem assim frases perfeitas, mas que as atitudes demonstram totalmente o contrário. É pelo fruto que você vai conhecer a árvore. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E nenhuma árvore ruim vai dar fruto bom. Não tem como. Você viu como a Bíblia é verdade? E como a Bíblia, ela esclarece qualquer tipo de assunto. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, você pode ir na Bíblia. Porque ela vai te esclarecer. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo 4, de 1 e 2. Mas o Espírito, aí é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, negarão a fé. Dando ouvidos aí a espíritos, aí é espírito com letra minúscula, espírito enganadores e a doutrinas de demônios. Não é o que a gente tem visto? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha que interessante. Cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, não tem como mudar. Cauterizar, como se passasse assim, fechasse a ferida, né? Com fogo. E não abre mais, aquilo, sabe, tá duro, cauterizou, endureceu. Não tem como entrar lá um fio da verdade. Cauterizada a sua própria consciência. É o que nós vemos hoje. E falam mentiras. E nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que eu disse, qualquer dúvida que você tiver, vá à Bíblia. Porque as mentiras são sutis. E usam um monte de exemplos. E coloca essa questão aí, né, do ser humano. E tudo parece que é um cuidado. Eles usam assim as coisas como se fosse porque está cuidando das pessoas. Está protegendo. E nós vimos aí quantas, né, redes sociais foram tiradas do ar.
o Brasil Paralelo, que é um dos únicos jornalismo que a gente pode dizer que é coerente, verdadeiro, foi tirado aí. Coisas que eles estavam falando que era provado, foi tirado. Só vai poder voltar depois da eleição. O jornal do JP, que é o Jovem Pan, um monte de coisa. Então, aí qual que é a retórica, né? Qual que é aí o discurso? É mentira, estamos preservando, vai atrapalhar. Porque se não fosse verdade, não ia prevalecer, porque a verdade prevalece. Então assim, não tenha medo disso. A verdade prevalece, ela vai prevalecer sempre, porque a verdade é de Deus. E não tem força mais poderosa do que a do nosso Deus. Mas as pessoas estão com as suas mentes cauterizadas e nós precisamos tomar cuidado com isso. Sabe quando você lê a Bíblia, mas você já fala assim, isso aqui não é para mim não. Não, eu não preciso disso. Toda palavra que você lê na Bíblia, você vai dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo se é para mim, mas se é para mim, o Senhor já me mostra aqui. Não deixa eu perder esse portal de cura, de libertação, de abrir os olhos. Como eu falei do apóstolo Paulo na oração inicial, ele estava aprisionando os crentes, matando, né? E fazendo um horror. As pessoas, o povo de Deus tinha pavor de Paulo, que se chamava Saulo. E ele achava, na sua mente cauterizada, que ele estava agradando a Deus. Que cada crente que ele colocava na cadeia, cada seguidor de Jesus, era um ponto para ele lá nos céus. E olha, para desfazer aquela mente cauterizada, só mesmo Jesus aparecendo e falando com ele, e ele ficou cego por 3 dias, e Ananias teve que orar por ele, e as escamas caíram dos olhos dele. Então precisamos orar pelas pessoas que estão cegas. Eu tenho pessoas que eu conheço que você não pode falar nada, que a pessoa vira, enlouquece. Então assim, é mente cauterizada. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a Bíblia, a palavra de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos, sabe? Não consigo ouvir isso. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a historinhas que não muda nada, que não exige uma mudança de vida e de atitude. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo falando para Timóteo. Andar na verdade exige um posicionamento inabalável. A verdade dói. Muitas vezes a verdade exige uma mudança de vida constantemente. De você se olhar no espelho e ver, peraí, o que eu tenho que mudar aqui? O que está errado dentro de mim? Que talvez ninguém saiba, ninguém veja, mas eu estou vendo. E meu Deus sabe disso. E eu não quero isso na minha vida. Seja um sentimento, seja raiva de alguém, inveja de alguém, ciúmes de alguém. Talvez você esteja... A gente às vezes faz as coisas achando que está fazendo para Deus, ou às vezes está fazendo para se mostrar. Para querer parecer algo que você não é. Tem um pastor, né, um líder, e que agora de um tempo, eu não sei, né, eu vi assim, depois eu li alguma coisa e confirmei os fatos, que ele, então agora ele prega que o homossexualismo é aprovado por Deus e tudo mais. E a igreja dele, que tinha quase 3.000 pessoas em um culto de domingo de manhã, agora tem 800. E aí você pode pensar assim, nossa, tá vendo? Ele tá vendo, olha! Quando eu li isso,
eu pensei assim, não tinha que ter 800, não tinha que ter ninguém. Só tinha que ter sobrado ele, nem a família dele. Porque o que ele prega, o que ele está pregando, né, é uma apostasia, é uma mentira. Né? A Bíblia não muda, Deus é imutável. Isso não quer dizer que nós não amamos as pessoas, amamos todas as pessoas. Todas. Mas não podemos jamais dizer que a Bíblia não condena o que a Bíblia condena. Assim como a Bíblia condena o roubo, o assalto, a inveja, a mentira, ele também condena o homossexualismo. Então eu não posso dizer o contrário. Então, quando eu li a reportagem, só ficou 800. Ficou muito. Não era para ter ficado ninguém. Era para ter ficado ele sozinho. Então é sério. Então aqueles 800 concordam com algo que não está na Bíblia? Pelo contrário, está na Bíblia, está sendo condenado na Bíblia? Então a verdade, ela exige de nós um posicionamento inabalável. E muitas vezes, quase sempre, significa ruptura. Você vai ter que quebrar amizades. Porque não dá para andar junto. Infelizmente não dá. Com pessoas que estão em desacordo com a palavra. Isso não quer dizer que você vai desprezar, que você não vai orar, que você não vai visitar, que você não vai ajudar se precisar. Não é isso que eu estou falando. Mas você não consegue. Porque a cabeça não bate. A postura não bate. As atitudes não batem. Então a pessoa quer por um caminho, você quer por outro. Né? Então a pessoa quer fazer algo que você sabe que a Bíblia condena. Então você não vai fazer. A verdade, ela se opõe às trevas. Por isso que não dá para falar que você é de Deus andando no pecado. Vivendo no pecado. Porque pecados são trevas. É escuridão. É separação de Deus. Quando Jesus Cristo foi levado à cruz do Calvário, as pessoas que não têm conhecimento, a morte de cruz é a pior morte que existe. O peso do corpo, né, vai impedindo a pessoa de respirar, vai comprimindo o pulmão. Leia sobre a morte da cruz, né, o que faz no corpo da pessoa e do que realmente a pessoa morre. Mas de todo aquele sofrimento de Cristo, até antes de chegar à cruz, eu não lembro o nome, ele foi assim chicoteado, aquele chicote tinha um tipo de um instrumento de aço, de ferro na ponta, aquilo cortava a carne, né? Então assim, foi muito sofrimento. E a morte de cruz assim, então, né, sem palavras. Mas não foi isso o pior. O pior de tudo foi que Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, todas as nossas mentiras, toda a ausência da verdade na nossa vida, toda raiva, toda inveja, ele levou sobre ele. E quando tudo aquilo foi levado sobre ele, de toda a humanidade, em todas as eras, em todos os tempos, Deus teve que virar o rosto. Deus não pôde olhar. Porque ali ele estava levando sobre ele toda a nossa perdição. Então não tem como você andar com Deus se não for pela verdade. E Jesus é a essência da verdade. E quem é da verdade ouve a Jesus Cristo. Então assim, a verdade ela se opõe às trevas. Por isso a gente não pode viver no pecado, ser escravo do pecado. Isso não quer dizer que a gente não peque. Pecar é uma coisa, viver na iniquidade, no pecado é outra, totalmente diferente. Iniquidade é, eu estou pecando, eu sei que eu estou pecando e vou continuar a pecar.
É isso, iniquidade a pessoa tem a consciência. Amém? Então, 1 João 1,6 fala assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, com Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É o que eu falei, você pode querer enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Não engana. E é fácil saber disso. É só você olhar a vida. É só você olhar o fruto, você vai saber se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. João 1,5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, se você é de Jesus, se a luz de Cristo está na tua vida, não vai haver trevas. De maneira nenhuma, é o que está na Bíblia. A verdade se opõe às trevas. E segundo, a verdade direciona o nosso pensamento. E pensamento se transforma em atitude. Você sabia disso? Então, se as tuas atitudes, você não está te agradando, você está vendo que está fora da Bíblia, começa a trabalhar a tua cabeça. Muda aqui os teus pensamentos. Enche os teus pensamentos da palavra de Deus. Amém? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, olha o que Paulo fala para a igreja de Filipos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Nisto pensai. Então, o que é que você vai encher aí a tua cabeça? Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama. Se tem alguma virtude, algum louvor, é isso que vai dominar a tua cabeça. Então, quando os pensamentos ruins vêm, quando a raiva vem, o ódio, a ansiedade, a tristeza, a angústia, o medo, vem, você vai jogar fora, você vai rejeitar. Porque não é a verdade de Deus para a tua vida. Amém? Às vezes sentimentos lá de trás da infância fica martelando na tua cabeça até hoje. Rejeições, pessoas que te trataram mal. Rejeita, joga fora. Olha o que Deus está falando, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Isso que domina, que tem que dominar a tua mente. Amém? Então a verdade, ela direciona o nosso pensamento. Em terceiro lugar, a verdade direciona o caminho. Como isso é verdade? Esta semana eu estava me preparando para fazer um negócio, mas eu estava orando e eu pedindo para Deus: Senhor, eu não quero fazer nada errado, eu não quero fazer nada que não é para fazer agora, e etc, etc. Então eu orei. E aí eu li a Bíblia e veio aquela palavra, que acho que está em Provérbios, se eu não me engano, que quando a gente vai fazer um negócio, construir um prédio, a gente tem que sentar e avaliar suas possibilidades. Para você não começar algo que você não pode terminar. Então, a palavra de Deus direciona o caminho. Opa, eu tenho isso para você, eu tenho uma coisa boa para você, mas agora não é o momento. Respira fundo, se organiza, anda mais aí uma milha, que eu vou dar o melhor, no tempo certo, na hora certa. Amém? João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ter a verdade? É Jesus. Você quer ter um caminho? É Jesus. Você quer ter a vida? É Jesus. Guia-me na tua verdade. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Salmos 25:5.
Então a verdade direciona o nosso caminho. Não tome nenhuma atitude na tua vida sem buscar a Deus e pedir um direcionamento para Ele, seja o que for. Às vezes até uma coisa simples. Senhor, vou ou não vou? Faço ou não faço? É agora ou não é? Me ajuda, direciona, me ilumina o meu caminho. Amém? Tem um texto da Bíblia que diz que Ele desembaraça os nossos caminhos. A verdade de Deus desembaraça qualquer caminho. Você sabia disso? É uma verdade. Ela desembaraça. Não existe comunhão com Deus sem a verdade. Não existe. Porque quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Ninguém mantém uma comunhão com Deus na mentira, na superficialidade. Não aguenta, vai chegar uma hora que espana. Vai chegar uma hora e fala, não, isso aqui não é pra mim. Ah, não, isso não tá dando certo. Não, isso é muito pra minha cabeça. Não aguenta. Só a verdade, só aquele que se abre para a verdade é que vive em comunhão com Deus, porque está disposto a ouvir tudo de Deus. Qualquer verdade, qualquer repreensão, correção, não vai por aquele caminho, sai desse caminho, não vai por essa porta. Muda tudo. Só quem é da verdade obedece a Deus. Porque só quem é da verdade ouve Jesus Cristo. E para obedecer você precisa ouvir. Você precisa acreditar. Né? Você precisa ter os teus olhos abertos e teus ouvidos muito, muito abertos para o Espírito Santo. João 4:24. Deus é Espírito, aqui é em letra maiúscula, então Espírito Santo. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não dá para adorar a Deus. Deus não recebe nada que não seja na verdade. Então, aí a gente para assim, né, para analisar. Não adianta você levantar as mãos, ir à igreja, dizer glória a Deus, citar versículos bíblicos, se a tua vida não anda dessa maneira. Se a tua vida não condiz com o que você está falando. Você tem preguiça, você não faz nada na tua casa, você se encosta nas pessoas. Encostar, que eu digo, é no sentido, né, de usufrui das pessoas, do que elas podem dar, mas você mesmo não dá nada. Você, se tiver que mentir, você mente. A hora que não tem ninguém vendo, você faz as piores coisas. E isso tem em toda parte. E isso tem dentro das igrejas, porque a Bíblia fala que o joio está dentro da igreja. Que quem vai separar o joio, que é o que não presta, é Deus, é Jesus. Que vai tirar do meio da igreja. Então assim, nós que somos da verdade, que buscamos a verdade, que não admitimos a mentira na nossa vida de maneira nenhuma. Temos que estar aberto para isso o tempo todo, para, sabe, andar no Espírito, adorar em Espírito, em verdade. E a verdade, ela vem de uma vida que está com Deus, que acredita em Deus, que se conserta em Deus, que busca a Deus. Não para ninguém ver, mas para Deus. Amém? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, primeiros das suas criaturas. Nós fomos gerados na verdade. Você sabia disso? Quando Adão pecou com Eva, tudo aquilo que Deus tinha feito, pecado entrou. E aí tudo foi restaurado através de Jesus Cristo. E aí nós fomos gerados na nossa vida espiritual na verdade. Então quem é de Jesus, ouve. Quem é da verdade, ouve Jesus, porque ele foi gerado na verdade. Então se você anda na mentira, se a tua vida é uma farsa, se você sendo um cristão, você ainda pensa em votar em um partido que apoia o aborto, apoia a discriminação das drogas,
E aí vai, a listagem é grande, você tem a internet, você tem o Google, você pode fazer as suas pesquisas. Não é incoerente? Não é incoerente? Não é uma ausência da verdade? Porque eu não posso votar em alguém cujos princípios bíblicos estão sendo deixados de lado e quebrados. É como o pastor que mudou a pregação dizendo que ser homossexual não é pecado. E ainda ficou 800 na igreja dele. Não era para ter ficado ninguém. Era para ter ficado ele sozinho. Então é coisas que nós temos que pensar. Em quinto lugar, a verdade é libertadora. É libertadora. Como é boa a verdade. Ela às vezes pode doer. Ela pode causar grandes rupturas. Ela pode tirar o teu chão. Mas ela é a melhor coisa que existe. Porque se construirmos uma vida em cima da verdade, pode vir qualquer tempestade. E a gente vai permanecer. Mas se a gente constrói a nossa vida na mentira, qualquer ventinho derruba a gente. Qualquer situação mais difícil, derruba. Derruba totalmente. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade de Cristo liberta. Só a verdade de Cristo mostra quem realmente nós somos e o quanto nós precisamos de cura, e o quanto nós precisamos de libertação, e o quanto nós precisamos mudar dia após dia. Dia após dia. Em nome de Jesus. Faça uma aliança hoje com a verdade. E é engraçado que às vezes a gente fica tão cheio de dedos e a gente não quer falar as verdades. Ah, porque eu vou, vou criar uma animosidade. Ah, porque fulano não vai mais gostar de mim. Paciência. Porque as pessoas não pensam duas vezes para nos ofender. Você já percebeu isso? Nos ofender por causa da nossa fé, da nossa atitude, da nossa postura, do nosso posicionamento. Lá no meu trabalho, quando eu disse que ia voltar no Bolsonaro, assim, parecia que eu tinha falado para algumas pessoas, eu tinha falado assim, eu tinha cometido um crime. E tentaram me convencer de várias maneiras. Mas é algo que não se convence, não para um cristão, não para aquele que é da verdade e ouve Jesus, não tem como convencer. Amém? Nós sabemos o que fazemos, nós conhecemos a palavra e não tem como nós votarmos numa pessoa que fere os princípios bíblicos. Não tem como. Então, queridos, seja da verdade, fale a verdade, viva a verdade. E às vezes é difícil falar a verdade dentro da nossa casa. A verdade que eu digo assim, não é que você está mentindo, mas você fala assim, nem vou me meter nisso. Nem vou tentar falar nada. Não, tem que falar, no amor, mas tem que falar. Olha, está errado isso. Essa atitude está fora da palavra. Não faça isso. Isso tem consequências. A gente tem que falar. A gente precisa falar. Amém? Em nome de Jesus. Viva na verdade. Seja da verdade. Aqueles que são da verdade ouvem a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Te agradeço muito por este dia, por esta semana, por esta palavra, pelo teu Espírito, pelo teu perdão, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que duram para sempre. Muito obrigada, meu Deus. Nos ajuda a sermos, a andarmos, a vivermos na verdade. Nos ajuda a cada dia a sermos autênticos, verdadeiros cristãos, não para que alguém veja, mas para que o nosso Deus veja, para que o Senhor da nossa vida veja.
para aquele que nós adoramos se agrade de nós, que as nossas atitudes sejam repletas da verdade, direcionadas pela verdade, que a nossa mente seja cheia da verdade, que não haja mentiras na nossa vida, que não haja ilusões, enganos. Senhor, se existe na nossa mente alguma parte cauterizada, alguma parte que de tão enganada que foi, e talvez de uma infância, talvez de uma adolescência, de uma vida, talvez de conhecimentos que recebemos no passado, a tua palavra não tem dominado plenamente. Em nome de Jesus, quebra agora, meu Deus. Desfaz, Deus, toda a obra do mal, Pai. Nós nos consagramos ao Senhor, nos consagramos a Ti, no Teu altar, pedimos misericórdia para a nossa vida, meu Deus, misericórdia para a nossa família, para a nossa sociedade, misericórdia para o Brasil, Pai. Pedimos que o Senhor faça uma grande obra nesta nação, Senhor. Guarda esta nação de toda obra do mal, guarda as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, meu Deus. Cobre com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Que toda mentira do diabo caia por terra. Que toda obra do mal, todo intento do diabo em destruir as nossas vidas, a nossa família, a nossa sociedade, o Brasil caia por terra em nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos para esta nação, Pai. Fortalece aqueles que estão orando, jejuando, as igrejas que têm se empenhado em jejum, em oração. Fortalece, meu Deus, porque é uma guerra e é uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. A nossa luta é contra potestades, dominadores deste mundo tenebroso, demônios. A nossa luta é contra o mal. Nos ajuda, Jesus. Nos fortalece, nos dá sabedoria, discernimento espiritual. Nós precisamos, meu Deus. E abre os olhos de todos aqueles que estão cegos. Eu te peço e te agradeço. Dê um final de semana abençoado, que possamos ir à tua casa, abençoa cada vida, cada família, Deus, que está orando agora, que vai orar depois lá no YouTube. Derrama da tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. É muito bom ter vocês aqui. Eu já estou subindo o vídeo para o YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, né? Em nome de Cristo. E que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê ânimo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nunca se esqueça disso. Maior é Jesus em nossas vidas. Sexta-feira que vem eu estarei aqui, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias para você e para a tua casa, no nome de Jesus. Amém.